Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre uma publicação que foi feita num dos grupos de viagem que eu participo lá no Facebook. A publicação foi a seguinte: uma guria perguntou não, ela disse que mora no Paraná e tá querendo fazer sua primeira viagem sozinha pra São Paulo, aquele perto e tal, pra ficar 6 ou 7 dias, não me recordo. E aí eu comentei lá, dei o meu palpite. Hoje em dia tá chato dar palpite, né? Tá complicado, porque a militância sempre vem, né, criticar. Mas enfim, quando é crítica construtiva a gente até releva, né? A gente é bom pra todo mundo, porque a gente aprende, mas não foi o caso. Uma veio lá e colocou uns olhinhos virados, a outra foi lá e oxi. Nossa, baita comentário, oxi. Baita comentário, ajudou muito a guria da publicação. Enfim, aí tem coisas que eu passo reto, né? Mas depois até outras gurias vieram e concordaram comigo. Concordo com a Karine e tal. Primeira viagem sozinha pra São Paulo não é legal. E foi esse meu comentário, né? Que eu, Karine, indicaria. Se fosse ainda o litoral, por exemplo, eu adoro Santos. Eu me senti tão bem naquela cidade. Eu amei quando fui. E até indiquei pra ela, disse, ainda se fosse o litoral, né, mas São Paulo capital sozinha, eu, Karine, não indico. Mas assim, eu não proibi ela de ir não, gente, eu só falei que eu não indicaria, entendeu? Por quê? Porque eu acho que a primeira viagem sozinha, eu falo sozinha porque a gente tá falando da publicação de uma menina, mas sozinho também, gente, é indiferente. Porém, eu acho que mulherada, acho não, né, na real, mulherada tem que ter cuidados aí redobrados, mais cuidado, né, do que os caras que viajam só e tal. Então, mas aí eu acho que tem que ser um lugar, pra nós, um lugar assim mais tranquilo, uma primeira viagem. Por exemplo, a pessoa nunca, de repente nunca ficou num hostel na vida. Aí vai pra São Paulo, fica num hostel, sabe? Tipo, nem conhece, não conhece os lugares, tal, um lugar muito grande, enfim. Aí meio que fica assustado. Tem muita gente que acontece isso, gente, fica assustado e nunca mais quer ficar no rosto, nunca mais quer encontrar a galera. Tem pessoas que demoram depois um tempão pra viajar só porque a primeira foi terrível. Então, eu, pela experiência que eu tenho, eu não sou nenhuma expert, mas eu já viajo sozinha há muitos anos. Também tive a minha primeira viagem só, que eu vou falar aqui um pouco até. Mas eu acho que a gente tem que conhecer primeiro um lugar mais tranquilo, sabe? E depois a gente já vai aprendendo pra uma segunda, uma terceira, e aí só vai. Mas primeiro eu sempre indico assim um lugar mais de boa, sabe? Um lugar perto também, São Paulo é perto. Mas porque eu indiquei, por exemplo, o litoral? Porque é mais tranquilo, entendeu? Em tudo. É questão de segurança mesmo. Em São Paulo, gente, a gente não tem nenhuma segurança. Desculpa se alguém vir falar aqui que tem. Não tem, nós não temos, não temos. Isso é falado, comprovado todos os dias, então a gente não tem. Tem que andar muito atenta, atentos. E a minha primeira viagem a passeio, o turismo, foi pra Irlanda. Eu já fiz viagens sozinha, claro, do Rio Grande do Sul pra São Paulo, Rio de Janeiro, mas de mudança, né, que eu morei nesses lugares. Porém, de turismo, sim, foi Dublin, né. Cheguei na Irlanda, tava alucinada com a cidade, queria andar na rua e nos pubs 3 da manhã, muitas vezes sozinha, com o celular na mão. Durante o dia, queria tirar foto de tudo, viajei por lá, conheci algumas cidades e tudo. Mas eu não tinha os cuidados que eu tinha que ter, foi um erro. Eu muitas vezes andava em transporte público, assim, e eu nem via se a bolsa estava aberta, se a bolsa estava fechada, não tava nem aí, desatenta. Pô, eu queria curtir aquela liberdade toda, sabe? E sim, a gente tem que curtir de fato toda essa liberdade, a nossa viagem e tudo. Porém, com responsabilidade, né? Com atenção, e eu tava bem desatenta. Imagina, eu fico pensando, se eu tivesse feito uma viagem desse jeito, desatenta desse jeito, em São Paulo, eu teria voltado sem o celular, sem minha bolsa, enfim, óbvio. Isso, gente, não tem como defender, desculpa. Se alguém tiver aí como defender, como falar, ah, imagina, é a mesma coisa que ir pra outro lugar, capaz, tá tudo de boa, ir pra São Paulo, tudo certo, tem segurança, que comenta aí no vídeo, não tem problema não, gente. A gente tem que saber conversar, sabe? Teve um grupo que eu participava também, eu já não participo mais porque começaram a envolver política, então eu peguei e saí, mas era um grupo sobre viagem também, não fez, já saí faz, sei lá, foi no ano passado, mas antes, né, quando eu tava lá, um rapaz
comentou, alguém perguntou alguma coisa sobre Porto Alegre, e ele disse, é um povo mal educado, porque eu odiei, que não sei o que, gente chata, não sei o que lá. E eu fui lá e ainda comentei, eu podia muito bem ter xingado o guri, sei lá, né? Eu sou gaúcha, podia muito bem me ofender, mas eu fui lá e ainda brinquei com ele, ainda comentei isso na boa, sabe? Sério, caramba, conta pra gente tua experiência, onde que tu foi, não sei o que lá. Eu sou tão querida, brinquei com ele assim. E o cara, de boa, respondeu, e aí a galera começou a conversar, outros gaúchos apareceram, e foi uma conversa muito bacana. E o cara viu que gente chata existe em todos os lugares, ele provavelmente conheceu gente chata em Porto Alegre, óbvio, mas que tem em todos os lugares, da mesma forma que também tem pessoas boas, pessoas bacanas, entendeu? Então não saí ofendendo a criatura, a gente começou a conversar numa boa. E ele com toda a experiência dele, normal, e assim, isso é o que eu penso, resumindo aqui o vídeo, é o que eu penso sobre a primeira viagem, principalmente de uma mulher. Um lugar mais tranquilo, um lugar mais, sabe, mais de boa, um lugar que tu possa andar mais sossegada na rua, se é que ainda tem algum lugar assim no Brasil. Faz um tempinho que eu não vou pra São Paulo, faz um ano, pra quem não sabe, eu não moro mais no Brasil, enfim, mas tenho as minhas preferências lá. Por exemplo, quem vai pra São Paulo e não visita a Avenida Paulista não visitou São Paulo direito, né? Tem que visitar a Paulista. Sobre os parques, o pessoal gosta muito do Ibirapuera. Eu gosto também, mas o meu preferido é o Ipiranga. Então eu ia todo final de semana que eu podia visitar o Parque Ipiranga. O Beco do Batman, outro dia fizeram um comentário nos grupos também de viagem sobre terem apagado os desenhos no Beco do Batman, os desenhos nas paredes, né? Eu fiquei chateada, não sei se é verdade, mas eu fiquei triste, porque eu tenho até uma foto muito bacana nas asas que tinham desenhadas na parede, e era um lugar também que eu gostava e que eu sempre indiquei quando o pessoal perguntava lugares para conhecer em São Paulo. Sempre indiquei lá. Então, espero que não seja real esse papo de terem apagado os desenhos da parede, porque era um lugar muito bonito pra conhecer, pra tirar foto e tal. Então, só queria mesmo falar o porquê disso, o porquê que eu acho que primeira viagem sozinha não a São Paulo capital. Porque a gente não tem aquela tensão toda que a gente vai ter na segunda viagem, a gente não tem a preocupação que a gente vai ter na segunda viagem, a gente não tem, sabe, tantos cuidados. E, gente, a gente tem que ter, não adianta viajar sozinha, liberdade, é isso, aquilo, é lindo, é coragem, isso aqui. Eu tô sempre falando sobre isso aqui, é maravilhoso, vicia, tu sempre vai querer viajar só depois. Tu não vai aceitar convite de muitas pessoas, só se realmente for muito chegado teu, e tu vai sempre preferir viajar só. Mas a primeira, a gente não tem muito esses cuidados que a gente vai ter numa segunda viagem, por exemplo. Então eu indico escolher um lugar mais calmo, mais tranquilo. Pô, Santa Catarina é um lugar top pra viajar, gente. Santa Catarina é um lugar muito... eu acho muito seguro, pelo menos, né? Bom, não sei como tá agora, mas também faz muitos anos que eu morei lá, morei só 9 meses, mas é um lugar que eu sempre falo que eu acho muito seguro. E nunca vi nada acontecer em Floripa. Eu tenho um primo que mora lá, tenho pessoas, amigos que moram lá, e nunca me falaram nada sobre que a gente escuta em outros lugares, né? Rio Grande do Sul, o máximo que eu em relação à segurança, claro, né, que eu indico ali, acho que é a Serra Gaúcha, que é mais tranquila, mas Porto Alegre, por exemplo, já não é bem assim, pelo que eu sei. Mas então é isso, de repente um lugar mais tranquilo para uma primeira viagem tu vai curtir tua liberdade total e com atenção também, claro, com cuidados, claro, porém vai curtir muito mais e vai aprender muito mais para fazer uma segunda viagem. Aí sim, de repente, né, um lugar maior e tal. São Paulo, capital, tem muita coisa para conhecer, tem uma cultura assim gigantesca, né? Então tem muita coisa mas é isso, gente. Só vim dar mesmo minha opinião, porque que eu acho. E eu desejo muitas viagens aí ainda em 2021, quando tudo isso passar. E tudo de bom pra vocês, um bom ano. E é isso.